Muito bem, nosso tema, nosso assunto é pensar sobre tradução da Bíblia, a Bíblia e suas traduções, o que está envolvido nesse projeto de tradução da Escritura Sagrada, como é que devemos focalizar essa questão. Eu vou pedir para prosseguirmos aí com o nosso slide, na sequência, próximo slide agora, o primeiro, além da introdução, vamos dar uma olhada nesse quadro. Quando nós pensamos em tradução bíblica, pouca gente talvez imagine que nós estamos falando de um ministério e não simplesmente de um trabalho técnico. Por quê? Eu nunca me esqueço de uma reunião internacional. Nós tivemos o privilégio de ver um irmão chegando da Índia, onde ele vivia feliz da vida por ter pela primeira vez uma porção do Novo Testamento na língua do seu povo pequeno de só 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas na Índia é só um amontoado de pessoas num pequeno vilarejo, É uma coisa impressionante. Pela primeira vez, eles tinham um pouco da Escritura traduzida para a língua deles. Então, o que acontece? Nós estamos acostumados e mal acostumados. Hoje a gente tem tantas Bíblias, tantos recursos em português, que muita gente nem liga direito, O sujeito está lá com o negócio guardado na estante há 1 ano e nem olhou. Mas em grande parte do mundo, a necessidade é impressionante. Por exemplo, se nós não temos tradução bíblica, é muito difícil fazer evangelização. Você vai citar que versículo? Como é que funciona isso? Como é que vai ter um material para dizer sobre Cristo? É difícil fazer missões, é difícil fazer qualquer material de edificação da Igreja de Cristo, ou mesmo de educação cristã. E nós temos uma necessidade, os irmãos não fazem ideia, necessidade gigantesca que nós temos de tradução bíblica hoje. E é tão difícil fazer isso, porque alguém aprendeu uma língua nova, ter na sua mente uma nova cultura, é o trabalho de uma vida. Geralmente, alguém para fazer um trabalho bem feito para uma língua que nunca foi alcançada, é uma questão de 20 anos. Porque não existe dicionário. Por exemplo, um missionário que vai para o interior do Brasil para lidar com uma tribo indígena, ou em algum lugar no interior da África, da Ásia, e na Índia, por exemplo, tem 846 línguas e dialetos, para os irmãos terem uma ideia. O jeito manda 10 quilômetros, já é outra língua. Então, para alguém fazer aquilo, ele tem que começar a escutar, entender, separar os fonemas daquela língua. Depois de um tempo, ele começa a construir um dicionário. Aí ele começa a perguntar como é que se faz isso, como é que se faz aquilo. E depois de conviver e falar e se tornar, entender a questão cultural que está envolvido, entender toda aquela realidade, para depois começar a fazer um trabalho de tradução bíblica. É um processo muito difícil. O que nós temos de necessidade nessa área? Primeiro, há várias traduções ultrapassadas no mundo. Por quê? Porque a língua que um povo fala hoje passa por transformações contínuas no decorrer da trajetória histórica da língua. E aí, o português que os irmãos falam hoje, os irmãos acham que falam o português que os nossos antepassados falavam. Se a gente pegar, faça uma experiência de tentar ler a famosa carta de Pero Vaz de Caminha da história brasileira. Pega lá um documento de Portugal do século 13, 14, tinha um trechinho da carta de Pero Vaz de Caminha que dizia o seguinte: mostraram ua galina, quase haviam medo dela. Quando os portugueses mostraram uma galinha para os primeiros indígenas com quem eles encontraram. O famoso texto da oração do Pai Nosso, que diz: não nos deixes cair em tentação, no português original, lá do primeiro do João Ferreira de Almeida, está: não nos metas em tentação. Isso era português, acredite ou não. Então, o processo de modificação faz com que, em alguns casos, tradução antiga é incompreensível. Há Bíblias que foram traduzidas há 300, 400 anos e não conseguem mais comunicar. São traduções inadequadas para a expansão do Evangelho,
Por isso, muitos projetos no mundo estão sendo desenvolvidos pelas principais sociedades bíblicas e organizações que trabalham nessa área para que o texto seja devidamente traduzido. E hoje ainda há centenas de povos sem uma tradução bíblica no mundo de hoje, e isso é uma necessidade. Para que a gente dê uma olhada rápida no próximo slide, ver qual é o cenário que nós encontramos aí no processo, para olharmos com atenção. Mais um toque para a gente. Isso, veja lá. Existe uma publicação de uma instituição chamada Instituto Linguístico Summer, chamada Ethnology, e ela dá uma ideia do tipo de trabalho que está sendo feito no mundo em termos de tradução bíblica. Para você ter uma ideia, para os irmãos terem uma ideia, nós temos hoje, isso é de poucos anos atrás, 1.500 programas de tradução caminhando no mundo. Algumas línguas, 883, tem somente uma parte da Bíblia traduzida. Às vezes é um evangelho, às vezes, né? Esses dias eu estive aqui no Paraguai e fizemos um contato lá com o pessoal da tribo Aché, que está caminhando para traduzir o Novo Testamento com dificuldade. Novo Testamento adequado, que as pessoas lê e entendem, nós temos aproximadamente 6.000 e poucas línguas no mundo. Tem só 1.034. Agora os irmãos vejam só, Bíblia completa, adequada, que as pessoas entendem, tem 405 das mais de 6.000 línguas do mundo. Claro que inglês, mandarim, chinês, né, espanhol, português, francês, alemão, são línguas muito conhecidas e faladas por milhões de pessoas. E então há aí condições da pessoa ter um acesso a uma outra língua, mas há muitos grupos minoritários, e às vezes esse minoritário implica em alguns milhões de pessoas, que não tem uma Bíblia que possa ler a Escritura Sagrada. Então, calcula-se mais ou menos cerca de 3.000 línguas do mundo precisam de tradução bíblica. Só o Brasil, os irmãos não fazem ideia, só o Brasil tem mais de 200 línguas diferentes, incluindo todas as línguas indígenas que nós temos aqui. É um número que varia hoje entre 250 a 300 línguas. E qual é a grande necessidade desse cenário que nós temos adiante? É importante pensar isso, porque às vezes a gente pensa em tradução bíblica como uma coisa que tem a ver com a nossa comodidade pessoal, e não como um ministério que envolve a divulgação da palavra de Deus no mundo todo. Como é que está o cenário, de modo geral, religioso do mundo de hoje? Vamos dar uma olhada? O próximo slide vai nos revelar a situação. Que mundo é esse que a gente vive? Um mundo de um secularismo que tem aproximadamente quase 1 bilhão de pessoas. Vocês têm ouvido as últimas estatísticas, né? Que como cresce hoje nas sociedades os números das pessoas sem qualquer vínculo religioso. Ou são agnósticos, ou são ateus, são seculares. Uma quantidade significativa. Há aí no mundo chamado panteísta. O panteísmo é o tipo de abordagem que confunde o Criador com a criatura. Não há distinção entre Deus e o mundo criado. Então as religiões, por exemplo, politeístas, são panteístas. A principal referência panteísta do mundo é o hinduísmo e, de certa forma, também o próprio budismo. Mais de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas estão debaixo dessa perspectiva diretamente. É um grande desafio, especialmente naquilo que a gente tem chamado nos últimos anos de janela 1040. Nós temos dentro da visão teísta, todo mundo que acredita em Deus e particularmente na ideia de um Deus só. Uma quantidade de aproximadamente 15 milhões de praticantes do judaísmo. O cristianismo ou a cristandade tem quase 2 bilhões e 300 milhões de pessoas, dos quais nós temos uma quantidade de 254 milhões de protestantes, quase 400 milhões de igrejas evangélicas, independentes e alguns anglicanos. Nós temos um total aí de quase chegando perto aí de 1 bilhão, dos quais devemos contar aproximadamente com 400 a 500 milhões de evangélicos no mundo, quer dizer, gente que
acredita em Jesus Cristo como Salvador e na Bíblia como referência. Porque na Europa e também parte dos Estados Unidos, a gente tem muito protestantismo nominal. Eu estive agora numa área dos Estados Unidos que tem tanta tradição protestante, que até eu brinquei com o pessoal, que até os cachorros são batistas ali, né? Mas não quer dizer que a pessoa de fato seja convertida, é apenas uma tradição, né? Islamismo, aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo. Então veja que o desafio, isso que eu quero que fique bem claro na nossa mente, que tradução bíblica não é simplesmente uma realidade que envolve um esforço intelectual de colocar a tradução numa referência linguística nova, mas é um ministério de expansão do reino de Deus. Para a gente ver como isso é uma realidade, vamos dar uma olhada na história. Vamos ver na sequência, no próximo, o que nós temos aí. Quando a gente pensa em tradução bíblica, eu sei que muita gente vai imaginar, antigamente quando eu era mais novo, tinha a minha Bíblia lá, agora parece que tem tanta Bíblia, tanta tradução diferente, tanta Bíblia, então como é que é isso? A verdade é que nós temos a seguinte realidade que se verifica na história. À medida em que a igreja cristã cresceu e passou a evangelizar no mundo antigo, cresceram as traduções. As traduções se tornaram uma necessidade. Por isso, vamos ver as primeiras versões bíblicas. O que acontece? Quando os judeus começaram a se multiplicar em comunidades fora de Israel, a principal comunidade do mundo antigo é uma que se instalou na cidade de Alexandria, no Egito Antigo. Então, no final do 3º século a.C., foi feita uma tentativa interessante, que é a primeira tradução bíblica da história. O que aconteceu? Esses judeus pegaram o Antigo Testamento, que está em hebraico, na sua vasta maioria, e um pequeno trecho em Daniel, capítulo 2, verso 4, até o final do capítulo 7, também, uma parte do livro de Esdras, em aramaico, e traduziram isso para o grego. Por isso ela foi chamada de Septuaginta, a versão que, segundo a tradição, 70 sábios de Alexandria fizeram essa tradução. E foi uma grande novidade e muito importante para quem conhece a palavra de Deus, o Novo Testamento, e pertence à fé cristã. Por quê? O Novo Testamento, particularmente, por exemplo, o livro de Hebreus, quando vai citar o Antigo Testamento, menciona essa tradução, a Septuaginta. Então veja que não está, muitas vezes, o texto citando o texto hebraico, mas usando essa versão. Foi a primeira vez que a palavra de Deus saiu das referências puramente semíticas ou hebraicas. O que aconteceu na sequência? Essa realidade teve muito a ver com o fato do Novo Testamento ter sido escrito em grego. Deus falando, não apenas para uma comunidade, mas para uma língua que representava a realidade de todo um mundo que foi chamado depois de mundo greco-romano. Quando a igreja começa a crescer, o que acontece? Novas traduções aparecem. Veja lá, primeiras versões do Novo Testamento que surgem ainda do final do 2º, começo do 3º século. Há uma tradução chamada Peshitta siríaca, siríaco é uma variação do aramaico, há vários dialetos aramaicos. Então foi feita uma tradução para as comunidades de fala siríaca, uma versão armênia. Um dos primeiros povos a serem alcançados pelo evangelho no mundo antigo são os armênios. É impressionante. Inclusive em São Paulo, vocês sabem, nós temos uma imigração armênia, existe a estação armênia do metrô, existe uma igreja armênia evangélica e uma outra igreja armênia de origem dessa tradição que geralmente hoje está mais próximo da realidade do mundo ortodoxo. Os armênios são dos primeiros a terem uma versão aí traduzida. E uma outra versão chamada copta. Os coptas são os cristãos antigos do Egito e norte da Etiópia. Ainda hoje, no Egito, na Etiópia, tem uma igreja copta expressiva. São as primeiras traduções que apareceram muito antigas, né? E aí o evangelho chega nesses lugares. Por quê? Porque a palavra de Deus cresce, ela se espalha pela região desse antigo Oriente Médio, na região da Síria, no Egito, e nós vemos as primeiras traduções. Na sequência,
As primeiras versões do lado ocidental vão aparecer. Quais são elas? A versão do quarto século, a Vulgata Latina. Jerônimo, que morou em Belém, da Judéia, passou a sua vida traduzindo a Bíblia para o latim, que deu origem à famosa Vulgata Latina, que depois a Igreja Católica sacralizou, tornou-se a referência, por isso que as missas eram feitas em latim, todas as expressões, mas a versão antiga, tão importante para a história do Ocidente, foi exatamente a Vulgata, que serve de é muito valiosa em vários aspectos para o conhecimento de como é que o texto caminhou no mundo ocidental. E pouca gente sabe, mas a língua antiga falada dos grupos germânicos, chamado gótico, uma espécie de antepassado do inglês e do alemão. Famoso bispo chamado Ulfilas, na verdade, nascido na Capadócia, região oriental da Turquia, é que fez essa primeira tradução. Para os irmãos entenderem como isso é importante, agora preste muita atenção. Os povos germânicos sempre gostavam muito de guerra, de batalha, de luta. E o Filas estava traduzindo, aí ele começou a traduzir as guerras de Israel. Aí ele falou assim: rapaz, do jeito que esse pessoal gosta de uma briga, se eles lerem esse negócio aqui, eles vão entender tudo errado, né? Eles não vão entender. Ele até traduziu e deixou de fora alguns livros históricos do Antigo Testamento, com medo do pessoal que gostava de dar um supapo na cabeça do inimigo, né? De entender aquele negócio de modo indevido e criar uma situação muito problemática. Isso é interessante para a gente perceber que aquilo que a gente hoje, que nós falamos sobre contextualização, era uma realidade que era sentida já no mundo antigo. E o que acontece? Pouco tempo depois, século V e VI, a Bíblia vai chegar traduzida, especialmente, inicialmente no Novo Testamento, para o árabe, antes da expansão islâmica, para o persa e para o eslavônico, uma língua eslava mais antiga, que depois tem a ver com a derivação das outras línguas que surgem. O que eu gostaria que nós prestássemos bastante atenção é o seguinte: a igreja primitiva se expande, cresce, evangeliza. Quando a gente chega aí, por volta do ano 500, todas as línguas principais e mais importantes do mundo, em volta da bacia do Mediterrâneo, tinham a Bíblia traduzida. Ela estava em latim, representando todo esse antigo Império Romano, que agora vai se tornar Império Bizantino, o gótico, que era a referência do mundo germânico, o persa, que na época também tinha um império muito significativo, o eslavônico, que toda a região da Europa Oriental era a referência principal, o árabe, que também tem a ver com o mundo semítico, e então todas as principais referências tinham uma tradução da Bíblia. À medida que a igreja crescia, que o mundo se desenvolvia, essa realidade foi adiante. Muito bem, vamos caminhar para pensarmos um pouco mais para frente. Não há condições de a gente pensar aqui, pode dar várias tecladas até aparecer o slide completo. O que acontece? No mundo medieval, a gente teve uma realidade onde não se tem notícia de um crescimento na área de tradução bíblica. A igreja se estabeleceu, se firmou, se tornou uma igreja estatal, ela, vamos dizer, perdeu a sua referência evangelística, houve a expansão do islamismo e as coisas se definiram em torno da igreja católica medieval e da Bíblia em latim, que era privilégio de gente considerado da alta sociedade, especialmente do clero. Somente a partir do século 12, 13, que começam as primeiras incursões na direção de ter tradução para as línguas modernas. Até porque a língua antiga valiosa era o latim. O português mesmo só vai começar a surgir como português por volta do século XII. Porque todo mundo falava latim. Daqui a pouco o pessoal se encontra e fala: je parle latin. Eu hablo latino, e eu falo latim, mas que latim diferente é o seu? O latim foi se tornando particular de cada região. Então, no final do século XII, começo do XIII, surgiu alguma coisa em italiano. Uma das primeiras línguas no século XIII foi o português. O rei Dom Diniz de Portugal
mandou traduzir um pedaço de Gênesis, capítulo de 1 a 20. O português foi um dos pioneiros, até porque Portugal é um dos primeiros estados que surge na Europa, né? Um país que sai na frente naquele ambiente, e começam a surge a tradução em italiano, famosa de Giovanni Diodati, em francês, famosa tradução de Louis II. Começa na Inglaterra um projeto que tem início com especialmente John Wycliffe e William Tyndale, que acabam sofrendo. Wycliffe, por exemplo, foi queimado, né, por tentar traduzir a Bíblia, e as suas cinzas foram jogadas no rio Swift. A Alemanha tinha mais liberdade, começou, né, a tradução de Lutero. A língua alemã se formou em torno da Bíblia. Os irmãos terem uma ideia do que significa, né, juntar referência. As Bíblias começaram a ser feitas na Alemanha, serem contrabandeadas para a Inglaterra no momento em que houve uma opressão muito forte contra o Evangelho lá, até que no século XVII, começo, se formou a famosa tradução inglesa que ganhou história, a versão King James Version, que se tornou a versão autorizada, que foi publicada no ano de 1611. Todo mundo está anotando, daqui a pouco vai cair na prova, especialmente as datas. Amém, irmãos? Brincadeira, só para ver se você está funcionando direitinho aqui com a gente, né? Tradução francesa de Louis II. São as principais referências da Europa. E em Portugal, então, a gente começa a ter uma primeira proposta de tradução extensa e completa da Bíblia, por um ex-padre convertido, que é o famoso João Ferreira de Almeida, que conheceu o Evangelho especialmente pela influência da reformada holandesa. Então, em 1681, foi publicado o Novo Testamento de João Ferreira de Almeida, na história da tradução da Bíblia em português. E a Bíblia toda só foi, de fato, traduzida e terminada em 1748. No entanto, hoje nós achamos uma maravilha, né? O material, alguém deu uma palestra mês passado e amanhã o livro está publicado, né? Que beleza. O mundo antigo era diferente, a gente não faz ideia como as coisas eram complicadas. Então, o texto mesmo só foi publicado em 1753. E até houve uma situação que pouca gente conhece: o João Ferreira de Almeida morreu antes de terminar a tradução. Então, uma parte expressiva dos profetas menores foi feita por Jacobus op den Akker, um holandês, que terminou a tradução, que foi publicada finalmente em 1753, primeira tradução feita da Bíblia inteira e levando em consideração os textos originais. E aí a história é longa. Por quê? A língua muda, passa por processos de diversos tipos e aconteceram revisões no decorrer da história. Ninguém tem condições hoje de entender a Bíblia original de João Ferreira de Almeida. E ninguém está nem perto dela, mesmo quem usa a Bíblia mais antiga. Vale a pena destacar uma revisão importante que aconteceu no século XIX, 1840, mas a última versão que ainda sobrevive no nosso contexto, ela é da década de 40, é a versão corrigida, que foi publicado na época pela antiga Juerp, uma editora da denominação batista. Por quê? Porque nós tivemos um momento da Segunda Guerra Mundial. Então, tradicionalmente, as versões antigas eram publicadas na Sociedade Bíblica Britânica e exportadas. Com a situação da guerra, as coisas começaram a ser feitas no Brasil. Então, pela primeira vez, foi impressa, e aí o pessoal fez um trabalho de revisão para adaptação para a nossa realidade. Em 1940, se não me engano, a versão oficial de 1942, se tornou a última, assim, a primeira das corrigidas que sobrevivem até hoje. Eu não sei todos os detalhes da denominação dos irmãos sobre tradução bíblica, mas hoje em dia, só mesmo algumas poucas denominações usam essa versão corrigida mais antiga. O que eu tenho de memória, de até alguns anos atrás, era uma versão usada quase que exclusivamente pela Congregação Cristã do Brasil e pela Igreja Deus é Amor, que eram igrejas que não queriam qualquer tipo de ajuste estilístico no próprio texto bíblico. E você pergunta para uma pessoa e diz: escuta, qual é a sua Bíblia que você usa aí? Eu uso a Bíblia de Almeida. Pois é, e aqui vai a grande novidade. Nós temos pelo menos 9 Bíblias de Almeida.
Dá mais um toquinho aí no slide para a gente ver. São 9 versões hoje, mais um toque. E 4 corrigidas, 2 atualizadas e 3 outras versões diferentes. Isso só das versões mais divulgadas, oficiais e feitas com uma perspectiva, vamos dizer, acadêmica, linguística mais responsável. Só para a gente perceber o que de fato está à disposição de todo mundo. Então vamos dar uma olhada como é que é o histórico das versões de Almeida, olhando para o próximo slide. Olha lá. Nós temos essa corrigida antiga, que tem origem na década de 40, que é a corrigida mais assim tradicional, que ainda nós temos alguns exemplares à disposição. Depois, como essa versão ficou muito difícil de ser lida e dificilmente compreendida e às vezes mal entendida, foram feitas algumas revisões, mas revisões de português, de estilo, com pouca mudança. Por exemplo, um texto que era muito estranho, o texto de Atos, que antigamente tinha um significado e na realidade de hoje passou a ter outras conotações. Que quando ele chega na ilha de Malta, os bárbaros, que são habitantes da ilha, viram a bicha agarrada à mão de Paulo. Isso tinha um significado distinto no mundo antigo e passou a ter outras interpretações indevidas na nossa realidade. Aí quando o pessoal percebeu que isso tinha interpretações de outro cunho, então houve mudança. Em vez de colocar esse termo, usaram a palavra víbora, e alguns colocaram áspide ou alguma coisa semelhante. Então em 1994 foi publicada a corrigida fiel, nada a ver com a torcida do Corinthians, é só para você saber direitinho, né? Tem a ver com a versão publicada pela Sociedade Bíblica Trinitariana. A imprensa bíblica brasileira, Juerp, fizeram uma revisão da corrigida publicada em 1997 e a Sociedade Bíblica do Brasil publicou uma revisão da versão corrigida que se tornou, inclusive, a versão referência das Assembleias de Deus no Brasil, essa de 1995. Enquanto isso, foi feito um trabalho um pouquinho mais aprofundado na famosa Revista e Atualizada, que foi publicada aí por volta do final da década de 60, no máximo começo de 70. A versão atualizada, que aí sim implicou em algumas mudanças, um pouquinho mais de conteúdo e significado de alguns termos, e a segunda edição, ela surgiu em 1993. Algumas igrejas hoje, em grande parte, usam, a versão Almeida, que, vamos dizer, na década de 90, cresceu mais em uso dentro da realidade brasileira. Depois surgiram outros textos. A Juerp publicou uma versão chamada Revisada, que também era chamada de a versão segundo os melhores textos. Mas era uma Bíblia muito segmentada dentro da realidade batista. Ela pouco foi usada fora desse segmento. A Editora Vida publicou uma revisão antiga chamada versão contemporânea, mas essa versão também não conseguiu ter muito espaço, e recentemente, num projeto em que nós estivemos envolvidos diretamente, surgiu a versão chamada versão Almeida 21. Almeida 21, uma versão interessante, inclusive o material da Bíblia Esperança do Novo Testamento estão na versão Almeida 21. Enquanto isso, o que acontecia na realidade do mundo católico? Dá uma olhada no próximo slide para vocês poderem observar essa realidade que se tornou referência aí do mundo católico. As Bíblias antigas, principais, que eram usadas no ambiente católico, eram Bíblias traduzidas do latim. Por quê? A Igreja Católica sacralizou a língua latina. Então a tradução, ela não era muito confiável, porque ela é tradução de tradução. Então o grego, o hebraico e o aramaico original. Foi feita a tradução para o latim, aí do latim para o português. Quer dizer, se a gente já perde muito traduzindo direto, imagina traduzir da tradução, fica difícil, né? Então as versões mais famosas e antigas é a Bíblia do padre Antônio Pereira de Figueiredo e a famosa versão também do Matos Soares. Mas a partir da década de 70, um movimento católico, especialmente no ambiente católico francês, especialmente a partir de Jerusalém, uma famosa École Biblique de Jerusalém, iniciou um projeto que fez pela primeira vez que dentro do catolicismo surgissem
Bíblias que fossem traduzidas do original. Então, Bíblia de Jerusalém é a primeira que surgiu, depois saiu uma segunda edição, Bíblia Vozes, Bíblia Pastoral, Bíblia Ecumênica, tradução da CNBB, Nova Bíblia de Jerusalém, Bíblia do Peregrino, mais famosas, mais recentes, que circulam aí no ambiente mais acadêmico. O que a gente vai encontrar nessas referências na sequência? Dá uma olhada depois nas versões mais contemporâneas. Próximo slide. Eu vou deixar para falar no final de um projeto mais recente. O que acontece? Recentemente, especialmente a partir da década de 2000, é que começaram a surgir, crescer mais o uso do que a gente chama de versões mais contemporâneas. Por quê? Nós vamos entender durante a nossa palestra que algumas versões são traduções que são feitas especialmente com base na palavra depois da palavra. Mas algumas versões mais contemporâneas tentaram traduzir de maneira mais significativa, com mais força, mas de maneira menos literal. E nós vamos entender isso. Recentemente, nos últimos anos, surgiu a Bíblia na linguagem de hoje, que é mais antiga, e a nova tradução na linguagem de hoje foi publicada no ano 2000. A Bíblia Viva, que passou por uma revisão recente também. Em Portugal surgiram algumas versões novas, dentre elas o famoso, o chamado Bíblia em Português Corrente, e no Brasil a nova versão internacional da Bíblia, NVI, que nós tivemos um projeto aí de envolvimento muito direto. Eu estive envolvido em 3 projetos de tradução: nova versão internacional, que é uma tradução contemporânea, ao meio do século XXI, que é uma tradução mais tradicional e respeitosa e que ao mesmo tempo consegue ter fluência, né, e comunicação, e um projeto diferente, bastante voltado para uma comunicação para a pessoa secular, que é a Mensagem, que foi publicada agora recentemente pela editora Vida. E como é que vai ser o mundo de amanhã? A gente não sabe, mas talvez, com uma olhada no slide, tem uma ideia aí da gente ver como é que vai ver. Vamos ver o próximo slide lá, né? Esse aqui é o Pregador do Futuro. Por favor, abra suas Bíblias no link para a Bíblia e tal, não sei o que, né? Daqui a pouco é a Bíblia do iPad, né? Então o sujeito vai aí e dá a conexão para que o indivíduo faça isso. Para que nós venhamos a entender como é que isso se define, vamos ver essa realidade das versões bíblicas em inglês. A gente pergunta, mas espera aí, professor, pastor Sael, como é que é esse negócio? A Bíblia não é uma só? Por que tem tanta tradução? Será que esse negócio ajuda ou atrapalha? Como é que funciona isso? Bom, primeiro a gente vai entender que tem a ver muito com época, como nós falamos. Uma versão muito antiga, ela não consegue comunicar, porque a realidade linguística mudou. As palavras passaram a ter significado diferente. Mas mais do que isso, depende muito de qual que é a proposta da tradução. Para os irmãos entenderem o seguinte: não há nenhum problema exatamente sério no texto original. O problema é para quem que eu estou falando. Se eu chego, por exemplo, para um grupo de juízes e professores da Academia Brasileira de Letras, eu posso dizer certas coisas de uma certa maneira. A famosa brincadeira da história do Rui Barbosa, que estava sendo roubado, né? E o sujeito chega lá e vai roubar uma galinha no quintal dele, e ele responde, fala por divino, né? Não é por transpores os umbrais da minha propriedade, mas por te atreveres a tomar posse do bípede galináceo plumado. Então ele fala, né, como é que você se atreve a roubar a minha galinha. Mas ele fala de tal maneira que o ladrão assustado fala: e aí, leva penosa ou não leva? Ele não sabe o que dizer, né? Então, é a mesma coisa, né? Eu estou num confronto ludopédico, ou seja, eu estou jogando futebol contra o meu adversário. Tudo isso é português, depende de que nível. Então a pergunta é: quem é que vai ter isso? É alguém que mora no interior do Brasil e tem só escola primária, 4 anos? Ou então, dependendo de quem vai ouvir, dependendo que tipo de comunicação, existe diferença. Então, como é que as traduções se encaixam? Traduções que são do que eles chamam em inglês, por exemplo, que é um exemplo da língua inglesa, word for word, quer dizer, tente traduzir a palavra basicamente na mesma estrutura do jeito que está na língua original, sem se preocupar com a maneira como as pessoas
vão receber isso, eles têm que se acostumar ao jeito de ser da língua original. Ou, em vez de traduzir as palavras, uma por outra, traduza a ideia. É o que eles chamam de thought for thought. Né? Então você tem desde um interlinear, que é um atrás do outro, até uma versão bem, vamos dizer, livre, chamada a mensagem. Vamos dar uma olhada na língua portuguesa, como é que está isso, como é que as coisas se organizam. Vamos ver que versões nós temos e como é que elas se organizam. Então, por exemplo, a versão mais literal antiga que nós temos é a corrigida de 1940. Entre as mais literais tem as diversas corrigidas da SPB, chamada Fiel, da IBB. Depois a revisada, atualizada a segunda edição, contemporânea. No meio ali está o meio da 21. Aí você tem uma tradução que a gente chama mais funcional, NVI e português corrente. E as versões mais livres, nós temos o livro, TLH, NTLH, linguagem de hoje, Bíblia Viva e Mensagem. O que acontece? Há vantagens numa tradução mais literal, em vários aspectos, mas há desvantagens também. Por exemplo, quando eu vou falar literalmente com alguém numa outra língua, isso às vezes comunica, mas às vezes não. Eu digo, por exemplo, em inglês, né, como eu falo para a pessoa como é que você vai, eu posso perguntar how do you do? Mas a tradução literal disso seria como você faz. E isso não tem sentido. Então, a coisa nem sempre funciona adequadamente. Né? Então, às vezes, o literal... Tem um versículo famoso em Tiago, que quem lê literalmente fica assustado. Né? Meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Como assim? Qual tentação que eu vou cair tem um grande gozo? Tem algum problema? A tradução está literal, mas o sentido fica prejudicado. E além disso, fica estranho. Por exemplo, né? Então, falou Abraão com Sara, sua mulher, dizendo... Nenhum marido vai falar, né, com a sua esposa, então a esposa chega e fala, pastor, então chegou o Ernesto lá em casa falando comigo, dizendo, frite um bife, por favor. Isso é meio diferente, não é esse tipo de linguagem que se usa. Por outro lado, às vezes uma tradução mais livre, menos literal, ela pode ter alguns prejuízos na hora de fazer a tradução. Então nós vamos olhar isso de perto para ver o que está envolvido no processo como um todo. Eu queria que os irmãos dessem uma olhada no próximo slide para a gente entender o que está envolvido num projeto de tradução bíblica. O pessoal não faz ideia. Primeiro, preste bem atenção. Uma tradução antiga é boa. Ela tem valor literário, tem valor histórico, tem valor, mas, na verdade, pense bem. Imagine só um médico do século XVII. O que esse médico sabia? O que ele conhecia? Quais eram os recursos que ele tinha na sua mão? Pensa no médico dos dias de hoje, que tem tomografia computadorizada, que ele tem enciclopédias de medicina online no computador, tem todo tipo de recurso eletrônico. Veja a diferença. Na área de tradução é a mesma coisa. Uma pessoa do século XVII, como é que esse indivíduo podia traduzir um texto bíblico de nome sozinho? Ele tinha que conhecer muito bem grego, hebraico e aramaico, conhecer a língua receptora e conhecer várias coisas que têm a ver com tradução. Muito difícil que essa pessoa conseguisse abarcar tudo isso. Assim como hoje um profissional tem uma especialidade enorme, também acontece na área linguística. Por exemplo, tem gente que passou a vida se especializando em uma determinada área do Novo Testamento. Tem um comentário do livro de Levítico, que o especialista, um estudioso judeu chamado Jacob Milgrom, ele nem entra em interpretação, são só as questões fundamentais. O comentário tem 1.600 páginas, desse tamanho. O de Amós tem quase 1.000 páginas, só em questões assim, essencialmente técnicas. E isso é um trabalho, assim como alguém estuda microbiologia, faz curso de mandar foguete para o espaço na NASA, tem gente que estuda isso de maneira técnica. Eu peguei um livro de um estudioso alemão, ele pegou uma preposição hebraica, só uma, que ele traduz por em. O livro tem 400 páginas, só descrevendo todos os usos dela na Bíblia hebraica e como é que ela se encaixa em cada um dos casos, como é que deve ser traduzido. O trabalho do senhor Ernest Niemi.
Então, o que os projetos de hoje fazem? Fazer uma comissão de tradução. Por quê? Não é possível que todo mundo saiba tudo. Um entende de estilo, um entende de geografia e arqueologia, outro entende de sintaxe hebraica, o outro é especialista em grego, um conhece mais de teologia, um conhece mais material de Paulo, outro é especialista em salmos e provérbios. Então, o projeto geralmente envolve uma comissão de tradução onde todo mundo, dividido, faz a tradução do texto. Que tradução? Geralmente uma pessoa faz tradução na área que ele conhece mais, ele estudou do assunto. Então, aquele material ele está acostumado, ele já leu, ele tem acesso a toda a pesquisa que é feita no mundo sobre aquilo, e ele faz a tradução e vai fazer isso em contato com tudo que tem de discutido sobre isso em exegese e teologia. Ao mesmo tempo que o texto passa por esse enfoque, ele tem que passar por um estilo, ou seja, um trabalho que é feito de adaptar, de dizer. O problema não é só entender o original, qual é a melhor maneira de comunicar essa ideia em português, em francês, em russo, em espanhol. Aí, para fazer isso, a pessoa tem que ter acesso aos softwares, os melhores programas que estão à disposição da pessoa, os melhores léxicos, comentários, séries técnicas, tudo isso de estudo que você tem acesso hoje no mundo acadêmico e produzido em várias línguas, em vários lugares do mundo. Perfil do texto. Que texto é esse que eu estou fazendo? É um texto basicamente religioso? Qual é o perfil religioso desse texto? Às vezes você pegar a Bíblia Católica, onde está escrito arrependei-vos, está escrito o que lá? Penitenciai-vos. Bom, aí já fez o enfoque totalmente voltado para uma realidade diferente. Qual é a abrangência desse texto? Qual é o nível educacional de quem vai ler? Tudo isso é contemplado. Esse texto que vai ser trabalhado tem um texto final que também, geralmente nos projetos sérios, é lido por outras pessoas para ver o que as pessoas estão entendendo na hora que eles estão lendo esse texto. Se não teve uma conotação e interpretação indevida daquilo que foi realizado. Isso é o papel, a referência básica, fundamental de um projeto que se preocupa com as questões que estão envolvidas no texto bíblico. Então, vamos caminhar um pouquinho mais e vamos ver aí o que está envolvido no processo. Mais uns 2 toquinhos. A pergunta é, por que é tão importante fazer traduções novas? Há várias razões por que nós vamos precisar de uma tradução nova em qualquer momento da história. Alguém pergunta, mas pastor, o senhor trabalhou na NVI, no Almeida 21, então essas aí estão boas. Pois é, então daqui a pouco vai precisar de bastante ajuste. Por quê? A linguagem muda, a conotação muda, o conhecimento, as pesquisas. Eu sei que o senhor Ronaldo tem estado tantas vezes em Israel, é impressionante. O mês passado eles descobriram pela primeira vez uma pequena inscrição que comprovou a existência de Belém como cidade no tempo da monarquia. Acharam lá na cidade de Davi um pedacinho, de uma inscrição que mostra alguém pagando imposto em Jerusalém vindo de Belém. Todo mês eles estão descobrindo coisa nova. Isso traz o quê? Iluminação e compreensão do texto que nós temos. O problema não é o texto, o problema é se a gente está entendendo ele devidamente. Porque nós estamos 2.000, às vezes 3.000 anos depois, com conhecimento linguístico, cultural, histórico, às vezes limitado. E às vezes uma descoberta lança luz. Aí você fala, então isso aqui é isso, agora entendi melhor. Então, o que tem acontecido? Descobertas arqueológicas, históricas e linguísticas. Preste bem atenção. A arqueologia mesmo, que fez diferença na história bíblica, ela começou há menos de 200 anos atrás. Nos últimos 150 anos é que as principais descobertas arqueológicas aconteceram. E pasmem vocês, nos últimos 20, 30 anos, a quantidade de descobertas arqueológicas significativas foi enorme. E isso traz luz para entendermos o texto bíblico. O texto não mudou. Mudou o quê? O nosso entendimento com o que se descobriu. Quer ver uma coisa interessante? Dá uma olhada na sequência. Próximo slide. Olha só. Lá no norte, mais um toquinho. No norte de Israel existe um lugar extraordinário chamado Tel Dan, quase na fronteira com o Líbano. Lá, que é um dos lugares mais espetaculares da região norte, foi descoberto isso aí. O que os estudiosos críticos da Bíblia falavam? Que reino de Davi que nada.
Davi nunca existiu, os caras inventaram esse negócio. Isso aí surgiu depois, vários estudos assim de gente muito negativa com relação à Bíblia diziam isso. Eles descobriram isso em 1993. Uma estela com uma inscrição em paleo-hebraico do 9º século a.C., que é o primeiro lugar antigo que se encontra uma inscrição falando Beit David, ou seja, a casa de Davi. Só que é escrito com um rei estrangeiro, provavelmente o rei Azael ou o filho dele. Falando, quer dizer que um rei estrangeiro reconhece que existe um reino que tem uma dinastia que é a dinastia de Davi. Opa, isso traz uma luz muito diferente sobre o que as pessoas sabiam. Vamos olhar na sequência. Veja só, aí nós temos um lugar, é o famoso refeitório da comunidade de Qumran. O que aconteceu em Qumran? Em Qumran, nós tivemos aí o lugar mais significativo para a compreensão do Novo Testamento, do Antigo Testamento, dos últimos anos. Preste bem atenção. A Bíblia que nós temos hoje, as traduções todas, elas foram feitas em cima de um texto chamado texto massorético do Velho Testamento. Esse texto massorético era basicamente fundamentado em dois textos principais. Um chama-se Códice de Leningrado e o outro Códice de Alepo, mas principalmente Códice de Leningrado. Sabe de quando são esses textos? Entre o ano 900 e o ano 1000 da era cristã, da Idade Média. Os manuscritos encontrados aí, em frente desse lugar, em umas cavernas, foram 11 cavernas, e descobertos acidentalmente. Um beduíno chamado Jumad Muhammad, de umas cabras, e a cabra resolveu dar uma fugida e entrou numa caverna. Ele jogou uma pedra para assustar a cabra, a pedra fez... bateu e falou: peraí, isso não é barulho nem de cabra e nem de caverna. Deixou ver, entrou lá e achou um jarro com os manuscritos. Ele falou: esses negócios velhos, tem uns malucos lá na cidade que compram essas coisas, eu quero faturar um dinheiro. Levou. Esse material foi comprado, chegou a sair de Israel, levaram para os Estados Unidos, colocaram num anúncio de jornal para vender. Vende-se uns manuscritos velhos aí, quem quiser, vai ser um presente bom para uma escola. Quando um comerciante chamado Kando levou esse material para alguém que conhecia um pouquinho mais, pegaram um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém chamado Sukenik, Dr. Sukenik. Quando o Dr. Sukenik viu isso, percebeu: não, esse negócio é sério. Eles desenvolveram um projeto de 1947 a 1956, um dos principais estudiosos, além do Sukenik, foi um estudioso belga chamado Roland Devaux. Começaram e descobriram 11 cavernas, mais 3 localidades onde acharam todos os livros do Antigo Testamento, exceto o rolo de Esdras e Esther, Neemias. E acharam manuscritos do quê? 1000 anos. O Brasil tem quantos anos? 500. 1000 anos mais antigos dos que a gente tinha. Aí chegou a hora do vamos ver. Vamos ver se a Bíblia é verdade ou papo furado. Se esse negócio, a Bíblia aceita tudo, o pessoal alterou, o pessoal mudou, vamos ver. Eles fizeram teste, meus queridos irmãos, não tem nenhum livro na história humana que se compara à Bíblia. É absolutamente impressionante. 1000 anos de diferença. Tem manuscritos com dificuldades, com problemas, mas é assim. Para quem estudar um pouco de hebraico, você chega lá no Museu de Jerusalém, pega o livro de Isaías, está lá. Rechazon, Nesherchazá, Yeshayahu, Hanavi, dá para ler. Quem estudou hebraico hoje, lê aquele negócio. Escrito nessa época, mostrando que não tem nada igual à palavra de Deus tendo sido preservada e sustentada através do tempo. Agora, qual é o problema? A questão é que tem muita coisa que a gente leu e não entendeu direito. Tem dúvida nesse texto, é uma palavra muito estranha. O que acontece? Não se do Mar Morto serve. Qual é o problema das traduções antigas? Não tinha manuscritos do Mar Morto. Foi descoberto a partir de 1947. Então, quando alguém defende uma tradução antiga só por defender, aí não entendendo que tudo que está e que implica nessa realidade, a gente precisa considerar a realidade do que acontece. Novidades de arqueologia interessante. Olha lá, na sequência. Próximo slide. Barco da Galileia. Acharam um barco do tempo de Jesus, no mar da Galileia, do jeito dos pescadores. Isso muda assim, muito a visão de como é que é o barco, qual é o tamanho, quantas pessoas cabem dele, qual a pessoa está dormindo, se não está, onde é que ele cabe, como é que funciona. Tudo muda o cenário da cabeça de quem está aí. Olha que coisa interessante no próximo slide.
Próxima sequência, o Poço de Siloé. O Poço de Siloé, até alguns anos atrás, era considerado, dá uma olhada no próximo slide na sequência, estamos dentro do Poço de Siloé, falando com um grupo de pessoas. O Poço de Siloé era considerado um poço antigo, mais em cima, até 2005, que era um poço da época bizantina. Esse aí foi fechado, confirmado no final de 2004 e bateu uma cara em 2005. Esse aqui é o do Novo Testamento. Foi aí que Jesus curou o cego. O que acontece? Quando a gente tem acesso a essa realidade, esse conhecimento arqueológico, todo esse conhecimento dessa realidade faz toda a diferença. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: o seguinte: os principais, mais importantes manuscritos do Novo Testamento, Códice Alexandrino, no Vaticano, chamado Códice Vaticano, e o Códice Sinaítico, foram achados ou reencontrados e estudados depois da metade do século XIX. O famoso Tischendorf, 1844, encontrou lá no deserto do Sinai, no mosteiro de Santa Catarina, o famoso manuscrito sinaítico, um principal que a gente chama Códice, né? Completo do Novo Testamento, que data do século IV depois de Cristo. Muitos papiros, como Chesterfield, Papiro Bodmer, Oxyrhynchus, vários importantes foram encontrados mais recentemente, depois de que as traduções modernas das línguas ocidentais tinham sido feitas. Não se podia entender bem o hebraico antigo, porque é muito antigo. Como é que você sabe a tradução? Sabe o que a gente sabia? Quer dizer, achava que sabia? Porque foi assim que traduziu no grego, foi assim que traduziu em latim. Agora, será que era isso mesmo? O que aconteceu? Duas coisas interessantes. Uma é, eles descobriram, inicialmente por causa do trabalho que foi possível por um estudioso britânico que entendeu o rochedo de Behistun, que permitiu decifrar a escrita cuneiforme babilônica, que deu acesso a duas línguas importantes, sumério e acadiano. O que acontece com o acadiano? O acadiano é parente do hebraico. Vamos supor que o mundo de fala portuguesa desaparecesse. E daqui a 1000 anos, o sujeito encontrasse. Então, naquele dia, sentei na minha casa, em cima da mesa estava uma banana. Falou: o que será essa banana? Será que é um prato? Ou um vaso? Ou uma comida? Um copo? O que é banana? E ninguém sabe. Aí o sujeito começa a estudar e encontra, por exemplo, um texto em francês. Encontra um texto em italiano. Ele banana. Ele bonone. Aí vai vendo. Aí lá em francês ele encontra que no lugar os caras comeram uma banane. Esse banana aqui é de comer. Então será que aquela banana lá não era de comer também, que achando em português? Foi assim que aconteceu com o hebraico. O acadiano é parecido, tinha várias palavras na Bíblia hebraica que aparecem uma vez só. Quando o pessoal descobriu, eles fizeram comparação e descobriram muitas coisas interessantes. Além do acadiano, eles estudaram uma língua que foi trabalhada a partir de 1930, chamada ugarítico, língua falada na antiga Fenícia, que era uma língua próxima do dialeto dos cananeus e que tem muita coisa parecida. Um estudioso, por exemplo, chamado Mitchell Dahoud, estudou todo o livro de Salmos comparando com o tipo de poesia que se achou em ugarítico e foi extremamente interessante do ponto de vista literário, de compreensão. Isso é bem complicado, mas veja só, todas essas coisas foram coisas mais recentes que ajudaram a gente a entender. O estudo do grego mais aprofundado, os principais dicionários e léxicos de estudo no assunto, são coisas principalmente produzidas já no século XX. Isso traz o quê? Luz para entender. Então, descobertas arqueológicas, pesquisas de história, o pessoal não sabia nem o que era. Eu me lembro que a gente estava trabalhando na NVI em português, a gente pegou a NIV inglesa para fazer uma consulta e tinha lá um lugar chamado Lebo Amate. E tinha uma nota de rodapé. Eles não sabiam o que era o lugar. Quando a gente pegou em português, falaram: isso aqui já descobriu, já sabe, pode cortar essa nota que ela não tem mais sentido. Quer dizer, só de fazer a versão paralela do português, diferente do inglês, já tinha conhecimento para modificar o processo de como estava aquilo que foi apresentado. Que mais?
Além disso, na sequência do slide, nós precisamos entender. Vamos adiante, mais um slide para frente. Vamos lá? Mais um pouquinho? Mais um. O que acontece? Nós precisamos de novas traduções por causa da arqueologia e do estudo técnico que revela para a gente o que foi encontrado, que ajuda a entender o original. Qual é a segunda razão que precisa de uma nova tradução? Por causa da linguística. Antigamente, um tradutor, para fazer uma tradução, ele só colocava uma palavra atrás da outra. Pronto, do jeito que está lá na língua original. Mas será que isso dá certo? Nem sempre dá. Porque, por exemplo, em português, como é que a gente funciona? A gente fala, a estrutura da frase é sujeito, verbo, objeto. João comprou o pão. Pronto. Ninguém fala, comprou o João o pão. O pão, comprou. Não funciona assim. Né? Em outras línguas, não. A ordem é inversa. Primeiro vem o verbo, né? Depois vem o sujeito, e o complemento, às vezes, até totalmente invertido. Me lembro do pessoal que começava a fazer tradução do alemão. O alemão tem um jeito diferente de fazer a ordem da frase. Se eu quiser dizer em alemão, hoje eu quero comprar um carro azul, a ordem é, hoje quero eu um azul carro comprar. O verbo vai lá no final, né? Então, se o sujeito não falar o verbo, não dá para terminar, porque ele vai, pum, aí o outro começa daqui da frente. Então, é diferente. Então, em hebraico, e até no grego bíblico, o verbo é invertido. Então, eu falo, comprou João o pão. Mas não é assim que a gente fala na língua portuguesa. Por isso, a linguística, que se tornou uma disciplina estudada nas faculdades de letras, literatura, né, ela ajudou a caminhar numa direção que a gente chama de nova filosofia de tradução. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha no próximo slide? Além de ser necessário ver o texto a partir de um enfoque linguístico diferente, mais um toquinho aí. Nós precisamos de uma nova tradução. Por quê? Porque você precisa de atualização linguística. As palavras mudam completamente de significado. Há palavras que perdem o significado. Por exemplo, embarcar quer dizer o quê? Entrar no barco. Você chega no aeroporto, lá não tem nenhum barco, mas tem um setor de embarque. Né? Algumas palavras passaram a significar exatamente o que elas, oposto ao que elas significavam originalmente. Né? Fidalgo é alguém importante, e originalmente era filho de alguém, filho de alguém qualquer. A coisa mudou de sentido. Muitas palavras passaram por isso. Então, o significado de uma palavra não está na sua origem, mas está no seu uso. Então, a atualização linguística é necessária e as exigências do caráter dinâmico da língua. A língua passa por um processo, né, de modificação. Eu me lembro dos amigos, irmãos nossos que são brasileiros, chegam lá em Portugal, passam cada dificuldade. Eles acham que a gente fala a mesma língua. Aí chega lá e vai falando tudo, né, que ele tem vontade. E não dá certo. A palavra camisola em Portugal é camisa. Então, um imigrante, um sujeito vivendo no Brasil, entrou numa loja, chegou lá e falou para a moça: escuta, eu queria comprar uma camisola. A moça falou: pois não, tal. Então, é para sua esposa, para sua filha? Não, é para mim mesmo. Aí ele falou: você tem certeza, né? Não, é claro, eu gosto de uma camisola assim mais solta, mais tal, né? E ele falou: tem alguma coisa errada com o indivíduo, porque ele foi usar a palavra e tem um significado totalmente diferente. Né? Línguas próximas, né? A palavra embaraçar em espanhol é engravidar. A missionária brasileira na Colômbia foi dar o testemunho: irmãos, eu estou aqui para falar com todos os irmãos, pero eu quero dizer a verdade, estou embaraçada. Pero não queria, culpa do pastor, porque não queria lá, não sei o que, tudo. E ela sem saber o que estava acontecendo. Né? A palavra é esquisito. Em espanhol quer dizer delicioso. Missionário, pastor brasileiro, almoçando na casa do irmão lá no Paraguai. Então, irmão, o que achou da comida? Está esquisita? Não, tá buena. Esquisito quer dizer maravilhoso, muito bom, que delícia. Então é complicado, né? É necessário entender essa realidade das mudanças que a língua tem. Mas vamos um pouquinho adiante, para a gente entender aqui, da onde vem as versões bíblicas que nós temos. Quando nós temos uma tradução da Bíblia, traduz de onde? Qual é a base disso? Então vamos passar o próximo slide, rapidamente, para termos uma ideia. Veja lá.
O Velho Testamento, o Antigo Testamento, todas as versões de João Ferreira de Almeida, NVI, são traduzidas com base no texto que é baseado no Código de Leningrado da Bíblia Hebraica Stuttgartense, publicada pela Deutsche Bibelgesellschaft, que é a Sociedade Bíblica Alemã. Então ela tem o texto massorético, texto hebraico aramaico, baseado nesse Códice de Leningrado famoso, uma tradição famosa de uma família que iniciou esse processo, de Aaron Ben Asher. Foi baseada numa versão antiga chamada BHK, de um estudioso chamado Rudolf Kittel. O projeto demorou 11 anos, tem os seus editores aí, e a BHS tem texto hebraico e notas embaixo que conversam com Pentateuco samaritano, Septuaginta, Targums aramaicos, todos os textos do Antigo Testamento que existe, até manuscrito do Mar Morto, para discutir os pequenos problemas que temos no texto. A Bíblia, perto de qualquer livro antigo, você não faz ideia, é um espetáculo. Alguém pode até dizer, eu não acredito na Bíblia porque eu acho que tem problema. Tudo bem, só que não precisa acreditar mais em nada. A Bíblia está 10-0 em Platão e Aristóteles, em qualquer documento da antiguidade. Muito mais conservado, com um número de textos assim, impressionante. O que mais? Vamos ver a sequência. É estudada a Septuaginta, essa versão grega de Alexandria, mais importante versão do Antigo Testamento antigo, usada pelos primeiros cristãos, e que tem uma edição técnica também feita por um estudioso chamado Rabius. Próximo slide. Novo Testamento grego, vamos lá, próximo slide, aqui na sequência aí, nós temos o quê? Tem vários textos do Novo Testamento grego. Como é que são esses textos? Uns são feitos em papiros. O que é um papiro? É uma planta que, aliás, cresce principalmente no Egito. Essa planta permite fazer uma espécie de folha onde foram escritos. Poucos papiros sobrevivem. Por quê? Porque é feito de algo muito frágil. Mas o Novo Testamento tem umas centenas de papiros que são importantíssimos porque são antigos demais. Por exemplo, o Evangelho de João, o consenso é que ele provavelmente foi escrito aí por volta do ano 90, talvez 85 até 95, alguma coisa assim. Acharam um pedacinho de João P46 do ano 130, está quente no forno, assim, quase que você sente o cheiro do dedo de João ali, muito próximo. Então, esses papiros são importantes. Fora os papiros, tem diversos textos escritos em pele de cabra ou de ovelha, pergaminhos, vários deles, alguns têm texto completo. Todo esse material é reunido e estudado debaixo de critérios técnicos. Isso deu origem ao chamado texto crítico. A última edição oficial que nós temos chama-se NA27, não tem nada a ver com Nestlé, não, é o nome do cara, Eberhard Nestlé e Kurt Aland. Não sei pensar que tem chocolate no Novo Testamento, não é o caso, é mais aceito hoje no mundo, resultado desse trabalho também publicado pela Sociedade Alemã e pela UBS. Dá uma olhada no texto, agora no final, para a gente olhar no próximo slide na sequência, ver como é que aparecem, tá vendo? As obras técnicas que fazem aquilo que é a base das traduções, envolve o quê? No texto do Antigo Testamento, o texto massorético, principalmente o Códice de Leningrado, a Septuaginta, o Pentateuco samaritano, alguns aramaicos, manuscritos do Mar Morto. Ou seja, os estudiosos comparam tudo isso aí para ver o que faz mais sentido quando existe dúvida. Às vezes as dúvidas são tão irrelevantes que vê no Novo Testamento qual a principal diferença entre um grupo de manuscritos e outro. Quer saber qual é a principal? Cristo Jesus ou Jesus Cristo. Que diferença faz? Em Gênesis 10 tem um problema do indivíduo que ele chama Rodanim ou Dodanim. Como o Resh no hebraico é assim, o Dalet é assim, é muito parecido, então a gente não sabe se o nome dele é Rodanim ou Dodanim, o que não afeta nem você nem a mim. Vai ser muita diferença. Então, nós temos alguns problemas, algumas dificuldades, e não temos tempo de detalhar isso, mas no Novo Testamento grego você tem os papiros mais antigos, os códices completos, Sinaítico, Vaticano e Alexandrino, manuscritos unciais, letras maiúsculas,
citações dos pais da igreja e as outras versões antigas, como por exemplo a Peshitta seguinte. Os estudiosos olham tudo e avaliam isso. Isso é um trabalho técnico que não se usa só com a Bíblia, qualquer livro antigo, chamado trabalho de crítica textual, importante para o conhecimento bíblico. Vamos então agora para frente, e agora vocês vão ver a coisa na prática. Que diferença faz na hora da tradução? Quais são as principais questões práticas que a gente precisa ter quando faz uma tradução, especialmente uma tradução para a realidade de hoje? Primeira questão: reorganização sintática. O que é isso? Quando você pega um texto, dá mais um toquinho no PowerPoint bíblico. Às vezes esse texto ele foi escrito de uma maneira em que a pontuação natural do texto aparece lá na frente. Então, por exemplo, no Novo Testamento, um dos textos mais... desculpa, esse já é o segundo ponto, vou mexer já com ele. Então, a gente evita nas versões mais atuais textos invertidos. Por quê? Como eu disse para vocês, a versão seguindo literalmente por exemplo, proposta do hebraico bíblico antigo, vai dizer: compreenderam então José o que havia falado o faraó, em vez de dizer José compreendeu o que o faraó havia falado. Então as versões atuais simplesmente invertem para a fluência do texto, porque senão ler texto com período invertido é igual dirigir em estrada cheia de lombada. Toda hora você tem que parar e voltar para ver se entendeu. Segunda coisa: períodos longos e uso de pontuação correta. Efésios de 1:3 a 14, quando Paulo escreve, sabe que a frase toda, do jeito que está, já está sem ponto final. Vai do 3 até o 14, são 12 versículos lidos direto. Só o César Cello consegue, foi campeão de natação. Ele lê de ponta a ponta, 12 versículos. Tem que ter um fôlego assim impressionante. Todas as versões contemporâneas, o que fazem? Elas põem um ponto final e reiniciam o período, porque não dá para prosseguir desse jeito, que o texto fica difícil demais da gente poder caminhar. Vamos ver, próxima questão muito importante. Por que algumas traduções, por exemplo, têm alguns termos diferentes? Por quê? Porque existem palavras que têm significado específico dependendo do contexto. Então o sujeito estava jantando e de sobremesa comeu uma manga, mas ao distrair sujou a manga. Por isso o seu amigo até hoje dele manga. Manga é palavra que tem... Quem fala português escuta e entende, mas quem está fora não. Então, o que significam as palavras? Por exemplo, o verbo gnosko do grego, a palavra iadá do hebraico, se traduz literalmente por conhecer. Mas conhecer nem sempre é conhecer. O sujeito abre lá em Gênesis: conheceu Adão a sua mulher e ela engravidou. Mas o cara mal conheceu. Como assim? Conhecer aí tem outro sentido, Em Gênesis 19, então os homens de Sodoma chegaram diante de Ló e disseram: tragam aí seus visitantes para que nós possamos conhecê-los. Prazer, tal satisfação, vamos tomar um café ali e tal. Não, aí não é isso. Quem conhece, quem já leu, vai entender, mas muita pessoa que você deu a Bíblia, evangelizou, ele se confunde. Por isso o pessoal traduz, por exemplo, a Almeida 21 traduziu conheceu intimamente. Então agora melhorou. Algumas versões mais recentes traduzem até por manteve relações ou alguma coisa do tipo. Por quê? Conhecer tem significado diferente dependendo do lugar onde o termo é usado. A palavra casa. Casa não significa, Então o faraó convidou José e a sua família para almoçar na sua casa. O faraó é gente boa, mas olha, convidado não é bem casa, ali é palácio. O faraó, não é que ele tem, hospedou o pessoal lá na rede, na varanda da casa dele. Não é bem assim. Casa pode significar família, palácio, dinastia, nação, templo ou casa. Dependendo do contexto, a tradução especifica semanticamente o significado. Pai. Você vai ler na Bíblia, tem vários indivíduos que tiveram aparentemente vários pais. Como é que é? Será que tem que fazer um exame de DNA? Não, tem que conhecer o sentido. Pai às vezes significa o quê? Avô, significa antepassado.
ancestral, fundador. Ele foi o pai daqueles que tocam harpa e flauta. Quer dizer, né, o antecedente, né? Terra. Isso acontecerá em toda a terra. Que terra? Planeta? Terra de Israel? Região? Às vezes, pelo texto, pelo contexto, a gente sabe se é país, solo, região, planeta ou chão. Entenderam? Então, aí você tem uma tradução mais clara que colocar só uma palavra lá. Próximo slide, para a gente ver outros elementos que envolvem a questão de tradução bíblica. Por que foram feitas algumas traduções recentemente? Por quê? Recentemente, porque algumas palavras ninguém entende mais. Por exemplo, se você for ler Jó 15:27, numa versão antiga, o texto diz assim, que o sujeito criou enxúndia nas ilhagas. O que é isso? Enxúndia, o cara vai falar, está amarrado, queima ele, Jesus. Não. Enxúndia quer dizer gordura no torno da barriga, pneuzinho na cintura. Mas ninguém entende, nunca encontrei ninguém que entendesse a palavra. Então, olha só algumas palavras antigamente usadas que ninguém usa mais: vilipêndio, vitupério, propínquo, concupiscência, chocarrice, alígera, obreia, coscorão, caçula, charneca, enxúndia e pudicícia. Hoje em dia ninguém entende essas palavras. Eu me lembro um dia que o irmão foi lá trazer uma palavra. Bom, Pai do Senhor, louvado seja Deus, graças aqui nessa manhã, vamos ler aqui. Então, se queria Efésios diz, não haja entre vós cachorrice, é porque realmente o irmão sou cachorro, e não sei o quê, papai. De fato, em vez de chocarrice, ele foi direto naquilo que todo mundo entenderia que era cachorrice mesmo. Mas não tem nada a ver com o sentido do texto. Evitar termos que mudaram de sentido. Né? A palavra jornaleiro hoje quer dizer quem vende jornal. Quantos jornaleiros de meu pai tem pão e abundância? Já tinha jornaleiro daquele. Não. É um diarista. E Caim, então, saiu vagabundo pela terra. Tá vendo? O cara não queria trabalhar, por isso que Deus castigou. Tá certo. Não. Aí é peregrino. Né? Então, ele trouxe toda a sua fazenda. Nossa, um homem de muito gado. Uma fazenda ali quer dizer bens. Né? Buzina. Não é isso que a gente ouve, é trombeta. E geralmente uma trombeta que é o chofar, o chifre de carneiro. Então, algumas dessas palavras mudaram de sentido. Há versões que tentam mudar o que a gente chama de ambiguidade. 1 Timóteo 5,3 diz o seguinte: honra as viúvas que são, de fato, viúvas ou verdadeiramente viúvas. Como assim? A viúva estava com um documento falso lá? Usou algum documento? Como viúva que realmente é viúva? Qual é o sentido? Quem imagina? Viúva, de fato, necessitada. Essa é a ideia. E não que tinha, né, duas filas de viúvas com um documento legítimo e outros que é do caixa 2 por fora. Não é isso. Então, as traduções esclarecem, porque o sentido pode ser prejudicado. E se alguém leva a sério a Bíblia, a gente precisa entender isso. Quer ver que mais? O próximo slide vai revelar para nós algumas das coisas interessantes que fazem parte disso. Evitar impossibilidades. Versões antigas dizem lá em Levítico 13:29. A mulher que tiver lepra na cabeça ou na barba. Mulheres não têm nem lepra na barba, muito menos barba. Por que está escrito lá? Tinha um pessoal antigo que falava que mulher de bigode nem o diabo pode, mas eu acho que não tem nada a ver com essa história não. A palavra barba, ela significa isso aqui, ó, parte inferior do rosto. Significa queixo. Quando se aplica ao homem, a tradução é barba. Quando aplica à mulher, não. Então, nesse caso, a tradução barba é indevida. Por razões literárias, segundo Reis 4:21, diz que o profeta fechou a porta e saiu. Como? Pela janela? Aí, não, ele atravessou as paredes porque Deus estava agindo. Não é o caso. Nesse caso, é uma razão estilística, quer dizer, ele saiu e fechou a porta. Então, em algumas versões mais antigas, ninguém se preocupava em deixar isso claro. Botava a palavra lá e deixa o sujeito se virar. Vários textos têm associações indevidas. Que, meus irmãos, se puder depois dar uma olhada, em Jeremias 48:11, na versão mais antiga da Bíblia, mais antiga, diz assim: Moabe esteve assentado
sobre as fezes do seu vinho. Não foi levado para o cativeiro e não foi mudado de vasilha para vasilha, ou de vaso para vaso. Por isso o seu cheiro e o seu sabor, seu cheiro não mudou e o seu sabor não alterou. Alguém diz que Moabe esteve sobre as fezes do vinho, o seu cheiro, o seu sabor, vai fazer uma exegese sanitária do texto. Ele vai entender tudo aquilo que não deve. O problema é que a palavra fezes, muitos anos atrás, significava qualquer tipo de resíduo. Quando as pessoas faziam vinho, o que é chamado de borra do vinho, era chamado de fezes. Foi traduzido desse jeito há um século atrás, ou mais. Só que não tem esse sentido. Então a pessoa lê aquilo se confunde. O sujeito foi obrar. Isso em português não fica bem. A palavra, saco, a palavra chifre. Chifre em hebraico tem significado de força, poder, masculinidade. Como é que o indivíduo dizia que Deus deu força para ele? O Senhor levantou o meu chifre. Tudo bem, em hebraico fica bom. Em português, há controvérsias, a coisa não funciona direito. Então, em vários lugares, quando diz o Senhor enalteceu a minha força, o Senhor elevou o meu poder, literalmente, do jeito que está lá, ele levantou o meu chifre, que, por associações peculiares nossas, é uma tradução indevida. Por isso que as versões contemporâneas evitam, especialmente nesses textos, traduções que não vão comunicar o que o segundo original pretende. Evitar anacronismo. Esse é o erro das versões mais contemporâneas. Ela quer traduzir tanto a Bíblia que ela começa já a inventar coisa que nem existia. Eu peguei uma Bíblia, por exemplo, que tem cerveja na Bíblia. Está lá os babilônios com a sua cerveja. Calma aí, não é cerveja, é uma bebida fermentada de cevada, que pode até ter ligação, mas quando você põe cerveja no texto, fica um negócio. Pois é, cerveja bem, não é bem por aí não, Uma versão antiga tem que o Senhor venceu lá, o salmista fala do unicórnio. O unicórnio não existe, é um bicho lendário, nunca existiu, é o boi selvagem que está em vista. Então não sei de onde surgiu esse unicórnio, Algumas versões em textos indevidos têm dinheiro, quando na verdade nem dinheiro não existia naquele tempo, era peça de prata, ou às vezes moeda. Ela pensa em dinheiro, acharam dinheiro na bagagem, uma nota de 100 lá, não é isso, E eu encontrei uma versão recente em inglês que colocou piano no texto, porque já que não tem os instrumentos antigos, eles botaram lá, vamos contextualizar isso, daqui a pouco tem até guitarra lá, aí o negócio fica meio fora de lugar mesmo. Vamos lá ver mais algumas questões interessantes que são práticas em relação à tradução do texto. Olha lá, próximo texto, próximo slide para a gente poder caminhar bem. Vamos lá, isso. Evitar o literal equivocado. Traduzir a Bíblia literalmente é bom? Muitos textos é excelente, mas em outros textos não fica bem, não dá certo. Assim como a gente fala em outra língua, todo mundo que estudou outra língua sabe que algumas coisas literais funcionam, outras não funcionam. Então olha lá como é que está no grego. Tiago 1:2. Toda alegria contai, irmãos meus, quando em tentações caídas e diversas. Versão tradicional mais antiga colocou o quê? Meus irmãos têm de grande gozo quando caíram em várias tentações. O sujeito se converteu, frequentando a igreja um mês, passou lá no bar, os amigos chamaram, ele foi para o boteco, encheu a cara, chegou em casa, meus irmãos, eu não caí, várias tentações. Poxa, então, amém. Não entendeu tudo errado. Não é isso. Está errado. Qual é o sentido do texto? NVI, por exemplo, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Essa palavra que pode significar tentação ou provação, nesse caso é provação. Na tradução da linguagem de hoje, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. A tradução precisa ser feita adequadamente. Algumas versões, próximo slide, tem o que a gente chama de uma riqueza exegética. Vamos adiante para ver o próximo slide. Aqui tem dois casos, um da atualizada e um outro que não está mencionado, mas acho que esse, no caso, deve ser NVI ou Almeida 21. O que acontece? Há certas funções gramaticais que, literalmente, a tradução se esperaria uma coisa, mas às vezes a versão traduz corretamente. Por exemplo, você fala assim sobre o amor de Deus está no nosso coração. Que amor é esse? É o amor divino? O mesmo tipo de amor que Deus tem?
É um amor que veio da parte de Deus? É um amor, esse D em português tem vários sentidos diferentes. Você fala o amor de mãe, é o amor materno. O copo de vidro é do que é feito o copo. O cachorro do João me mordeu. É o cachorro que pertence. O cachorro do João me pagou até hoje. O cachorro que é o João. Dependendo do genitivo. Então, o que acontece? Essa função técnica genitiva, ela tem desdobrada. O texto diz literalmente: lembramos o que vocês têm demonstrado. O trabalho da fé, o esforço do amor, a perseverança da esperança. Mas o trabalho da fé, esforço do amor, perseverança da esperança, fica congestionado. Então, o que a tradução faz para ajudar? Ela faz o que a gente chama de desdobramento do genitivo, que é perfeitamente aceitável na sintaxe grega. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a esperança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos 8,15. Existe um termo grego de verbo chamado imperfeito. Jesus tomou-a pela mão e a febre deixou. Ela se levantou e, literalmente, o servia. Mas quando ela se levantou, o servia, o sentido dela passou a servi-lo. A gramática um estudioso vai dizer: trata-se de um imperfeito inceptivo cuja referência principal do verbo está no início da ação. Então, as traduções colocam isso de maneira clara para que favoreça a compreensão. Para que a gente não fique mais tanto na teoria, eu quero caminhar para o encerramento com 2 exemplos muito práticos, ou melhor, 3 exemplos práticos de tradução. Vamos adiante? Próximo slide. Vamos ver, por exemplo, um salmo como o Salmo 15. Vamos lá, mais um toquinho. Isso, desce todo o texto aí. O Salmo 15, o texto antigo vai dizer coisas assim: aquele perante quem o réprobo é desprezado e não aceita peita contra o inocente. Como é que o texto ficou? Olha lá: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, e que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Um pouquinho mais adiante vai dizer que é aquele que não aceita suborno contra o inocente, em vez de peita, né? Aqui é um exemplo da Nova Versão Internacional. Se você observar no aspecto exegético, estilístico, de fluência de comunicação, o impacto da comunicação é bem melhor do que uma tradução feita há 300 anos atrás. Vamos adiante. Agora, Almeida século XXI, outra versão, que também tem bastante vantagem em relação às versões antigas. Veja só: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não há muito o que inventar aqui. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Renova a minha alma, em vez de refrigera. Estranho isso. Na verdade, a palavra alma tem uma notinha de rodapé, porque ela se refere à ovelha. Ela tem a ver com, a NVI, por exemplo, coloca restaura o meu vigor. Refrigerar é uma palavra muito indevida. Alguém que não conhece a Bíblia vai pensar que colocou algo do sujeito no congelador. Não é. Então, ele renova, restaura melhor, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Em vez de ainda que eu andasse, que dá a impressão que é uma coisa que talvez acontecesse de vez em quando, o sentido da conjunção hebraica aqui é mais aprovado, de acordo com os estudiosos, por quando eu tiver de andar. Porque aí é uma coisa que de fato vai acontecer, não uma hipótese. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Não simplesmente console, quer dizer, o pastor está cuidando, quem me dá, tranquilizar é mais forte do que consolar. Consolar parece que aconteceu o problema e depois você vai resolver. Tranquilizar é a ideia da proteção. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aí, nesse caso, como é uma versão mais tradicional, ela tem a notinha de rodapé. Ungir a cabeça com óleo significa
honrar alguém. A nota vai explicar isso. Porque Deus prepara uma mesa na frente dos inimigos. Olha, eu estou cuidando de você, vou deixar os inimigos verem aquilo que eu fiz em seu favor, e o Senhor me recebe como convidado de honra. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, versões mais recentes não necessariamente mudam o texto desnecessariamente. Agora os irmãos estão sentados? Amém? Quem está funcionando ainda, diga amém. Amém. Maravilha. Vamos ver o próximo exemplo. Mais um toquinho. A mensagem é uma Bíblia totalmente diferente. Ela não é uma tradução no sentido tradicional do termo. Até eu convido os irmãos a conhecer. Ela é uma paráfrase intencional. Por quê? Ela não pretende substituir uma Bíblia de púlpito. Ela não pretende ser uma tradução que entra no lugar de uma tradução mais literal. Ela foi feita com o seguinte objetivo. Quando eu falo em traduzir uma palavra e um termo antigo, junto com essa palavra, com esse termo, com essa frase, tinha que vir junto o mundo antigo. Porque tem um significado diferente, eu não tenho esse mundo mais. Então, por exemplo, quando João Batista chega diante de Jesus, o que João Batista diz? Este é aquele perante quem eu sou digno de desatar as correias da sua sandália. Imagina você lá no banco, né, o gerente chegando, seu amigo chega lá, e aí chega lá uma pessoa importante lá, gerente do banco, mas quem é esse? Você fala, esse é aquele perante quem eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Olha, esse cara é maluco. Como assim? Por que sandália? Por que o texto fala isso? Porque no tempo de Jesus, as pessoas normalmente andavam de sandália. Segundo, a gente andava de sandália e o pé ficava empoeirado. Quando a gente chegava na casa de uma pessoa para visitar, o que acontecia? Se fosse uma pessoa de posição, vinha um servo e desatava a correia da sua sandália. Para quê? Para lavar os seus pés. Ou então o dono da casa, se fosse alguém simples, ele desatava. Então, quando você falava que você era uma pessoa menor, menos importante, você falava, esse é aquele perante quem eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Mas isso não tem sentido hoje. Como é que a mensagem faz essa tradução? Jesus chega, João Batista diz, este é aquele que é o protagonista, diante de quem eu não passo de um mero figurante. Traduziu a ideia. Então, é como se pensasse o seguinte, se a Bíblia fosse escrita hoje, na linguagem de hoje, que tipo de impacto ela produziria dentro não só das palavras do novo contexto. Para a gente sentir esse sabor, ela não substitui, mas ela é interessante para dar para uma pessoa que não é crente, para produzir um impacto evangelístico. Olha a tradução de Efésios 4, 20 e 24, falando depois que a pessoa se converteu. Mas isso não é vida, gente. Vocês aprenderam de Cristo, acham que aprenderam direito, que foram bem instruídos na verdade, exatamente como temos de Jesus. A desculpa da ignorância não vale mais. Tudo, quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida, tem de ser abandonado. É pura podridão, doideira total, saiam fora. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhor a conduta de você e que faz o caráter de Deus tornar-se uma realidade em nossas vidas. Está vendo? Essa é a ideia que surge do texto. O que eu quero dizer com isso? Todas as versões têm o seu valor e a sua importância para propósitos e finalidades diferentes. Se você vai evangelizar uma pessoa de uma comunidade simples, você vai dar uma Bíblia complicada? Não dá. A pessoa tem 2, 3 anos de escola, é uma Bíblia que ela entenda. Se você vai fazer um estudo técnico, você precisa de uma Bíblia que seja uma tradução mais sistemática. Então a gente tem que entender o valor e o uso de cada tradução. Para encerrar, só para mostrar algumas coisas para vocês na sequência, rapidamente, os últimos slides são menos significativos. Não confunda a diferença entre Bíblia de estudo, que tem Bíblias teológicas, técnicas e direcionadas, e versão com notas, né? Ou seja, o que acontece? Nós temos versão bíblica, João Ferreira de Almeida corrigida, atualizada, né? NVI, Almeida 21, mensagem, linguagem de hoje, tudo é versão. Agora, alguém fala, mas essa Bíblia aqui é boa? Às vezes está falando sobre uma Bíblia que é uma Bíblia de estudo, a gente vai falar sobre isso. E Bíblia de afinidade, que é a Bíblia do jovem, da mulher,
aí assim por diante. Vamos na próxima sequência do slide para a gente ver, né? Bíblias com anotações, por exemplo, nós temos diversas delas, né? Tem Bíblia, por exemplo, que tem a ver com afinidade, Bíblia da mulher, do jovem, da turma, devocionais, promessas, maná, esperança, técnicas, estudos, a meia cronológica, ministeriais, recursos para criança, evangelista, obreiro, e teológicas, Vida Nova, Shed, Anotada, Genebra, Estudo NVI. São vários tipos são as anotações do texto. Vamos adiante. Último slide para a gente dar uma olhada. Algumas Bíblias de estudo que são diferentes, que merecem um destaque. Dá uma olhada mais mais 2, isso, vamos lá. A Bíblia anotada, por exemplo, que é a Bíblia do Charles Wright, ela tem um enfoque teológico específico, ela é dispensacionalista. A Bíblia de Genebra traduz o pensamento da teologia reformada, estilo presbiteriano. A Bíblia Shed já tem um enfoque em teologia bíblica, discussão do texto. Bíblia Esperança, que é um projeto que a gente desenvolveu, tem um enfoque básico que tem a ver com discipulado. A NVI de estudo é uma versão, uma Bíblia que tem enfoque diversificado com o seu enfoque teológico. Tá? Mais um toquinho, então mais um, e a gente termina então nossa reflexão e estudo da Escritura Sagrada. Obrigado, Deus abençoe os irmãos e ajude a ter conhecimento.